Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da série de devocionais sobre educação de filhos, baseado neste livro aqui, de 151 reflexões sobre educação de filhos, de David e Carol Sumerk. E antes de começar o episódio, eu quero convidar você que está aí assistindo a gente no YouTube, que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative as notificações. Também compartilhe os vídeos, comente, envie para os seus amigos aí, tá bom? E não esqueça de nos ouvir também nas plataformas de áudio Spotify e Apple Podcast. Então vamos para mais um episódio. Hoje o episódio número 12, que diz assim: 1000 gerações de graças. E o texto bíblico que o autor traz é Deuteronômio 5:10, que diz assim: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então hoje o autor vem falar daquelas maldições de família, daqueles medos que às vezes a gente carrega de gerações, pecados que a gente carrega de nós mesmos e acaba achando que vai passar para os nossos filhos. Então hoje a gente vem te dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aí, Cristo na cruz anulou todas essas maldições. Nós vivemos, como nós já falamos no episódio 2, legado, né? A gente falou sobre ciclos, e esses ciclos, como eu sempre digo, ciclos de bondade se encerram com o início de ciclos de maldade, e da mesma maneira, ciclos de maldade se encerram com o início de ciclos de bondade. Então, hoje no episódio nós queremos conversar com você sobre situações que você, quem sabe, possa ter vivido na sua infância, possa ter sofrido e achado que aquilo ali vai se perpetuar para frente, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Então nós queremos conversar com você hoje, como a Bianca disse, onde abundou o pecado, onde abundou a maldição, onde abundou a perdição, superabundou a graça de Cristo. Às vezes a gente enfatiza muito, né? Como o Mozo falou, as coisas do passado. Casos de família, às vezes traições, às vezes uma vivência de álcool, né? Drogas ou pornografia, coisas que até às vezes a gente já falou aqui sobre atitudes que às vezes nós temos na nossa juventude e que vai afetar diretamente na criação dos nossos filhos, como nós vamos enviar, né, e deixar nosso legado para eles. Às vezes o que acontece, a nossa mente começa a pensar só naquilo, né, e não foca no hoje. Então, que o Senhor venha te trazer hoje refrigério, né, da sua mente, e venha deixar o passado realmente para trás. E se você não foi curado ainda, procure ajuda, se precisar de ajuda profissional, mas peça para o Senhor, né? E aqui, como o autor fala, confesse. Confesse. A partir do momento que você confessa todos os teus pecados perante ao Senhor, tudo será sanado. O perdão do pecado, ele é uma vez aconteceu o perdão, aconteceu para sempre, né? Você não tem que ficar remoendo aquele pecado que você cometeu, porque o que acontece geralmente é que Deus já nos perdoou, Jesus já nos lavou e nós não nos perdoamos. A gente fica remoendo. Sabe? Nós não movemos em frente, não seguimos em frente e achamos que aquilo ali ainda é algo presente, é algo determinante na nossa vida. E Cristo já nos perdoou. Cristo já escreveu uma nova história para mim e para você. E com relação à criação de filhos, baseado nesse tema, é uma frase que é muito comum, que eu já ouvi e que muitas vezes, muitos pais às vezes possam até falar para os filhos, que é: eu não posso te dar o que eu não recebi. Ou eu deveria ser igual ao meu pai, eu deveria ser igual à minha mãe com você. Lembre-se, você não recebeu isso, o que você não recebeu, o carinho que você não recebeu, a atenção que você não recebeu. Você sabe a falta que isso te faz, você sabe a lacuna que isso provocou na sua vida. E por que que você vai perpetuar isso? Por que que você vai mover agora em frente com esse sentimento? Porque eu não recebi, meu filho e minha filha também não vão receber.
né? Quebre esse ciclo. Quebrar, né? esse ciclo. Existem pais que eu vejo às vezes assim, até uma competição com os filhos. Essa semana aqui nos Estados Unidos foi presa uma mulher porque ela foi presa por bullying com a própria filha. Hater, né? Porque ela criou vários perfis fakes e ela entrava no perfil da filha e humilhava a filha. Ela fazia bullying na própria filha, humilhando. Você passava por uma adolescente. E aqui nos Estados Unidos o bullying é uma situação séria, é levado muito a sério. E entrou o FBI para investigar. E ao investigar descobriram que era a própria mãe. E eles levaram mais de 1 ano para chegar a essa conclusão, né? Tão bem feito que ela estava fazendo o negócio. Então aí você vê, pode ser que de repente é algo que não estava curado nela, algo que ela projetou na filha, que ela percebeu que de repente a menina era mais bonita, era mais popular do que ela à época em que ela era adolescente, que ela tinha não foi divulgado porque não foi dado. Mas eu fiquei imaginando isso, porque eu já vi isso, assim, sabe? Eu já vi situações assim que o pai e a mãe meio que rola uma competição com o filho. Porque eu não tive, você não vai ter, sabe? Ou você tem que passar pelo que eu passei. Né? Até não sei se você lembra que uma vez nós estávamos num culto numa igreja e um irmão aqui disse que estava aqui nos Estados Unidos muito bem, muito estabilizado aqui, ele e a esposa, e ele disse que iria voltar ao Brasil, morar no Brasil, porque ele queria que os filhos passassem, lembra disso? Passassem a necessidade que ele passou, porque os filhos aqui não davam valor ao iogurte que ele, na infância dele, não tinha. Entendeu? Você está percebendo, né? O quão absurdo isso é? Sabe? Você querer projetar nos seus filhos as suas frustrações. É verdade. E aqui o autor também fala, né, sobre que os pais precisam, além disso, né, por mais que o Senhor já na cruz já lavou, né, já nos perdoou, mas a gente também precisa ficar ciente que algumas coisas do nosso passado também afetam na criação dos nossos filhos. A gente tem que observar se a gente está fazendo isso, claro, mas a gente até conversou sobre isso em um episódio, sobre as pessoas se exporem, né, na internet, que hoje vai ficar lá para sempre, né? Então, se você se envolveu com alguma coisa, né, droga, pornografia, e, né, o teu filho pode chegar num momento que ele vai ter acesso àquilo que você fez. Então, foi uma coisa que você cometeu, foi do seu passado, Jesus já te perdoou, já passou por isso, mas é aquela marca. O Cristo perdoa. Eu ouvi um pastor falar que Cristo nos perdoa dos pecados, mas as consequências, né, são nossas. Isso, as consequências são nossas. As consequências são nossas. Nós temos que pagar o preço por isso. Ele não irá nos livrar das consequências. Então, cara, esse ponto que você tocou aí é para os nossos filhos, né? Nós somos assim. Né? O que eu tenho... Ontem o Noah me perguntou... Como é que eu te falei, amor? Ele me perguntou... Ou foi a Zoe? Não lembro qual dos dois me perguntou. O que Jesus faz com a gente quando a gente faz algo que ele não gosta? O que Jesus faz? Daí eu, ai meu Deus. O que será que ela fez de errado? Que ela estava já assim, entrando com habeas corpus preventivo. Acho que foi a Zoe mesmo. Que ela sempre vem com essas perguntas. Disse, filha, Jesus nos ama incondicionalmente. Independente do que a gente faça, ele continua nos amando. Você reconhece ele como seu Senhor e Salvador? Né? Ela tem 4 anos. Ela, sim. Então, você reconhece o sacrifício que ele fez na cruz para perdoar dos nossos pecados, as coisas que você faz errada? Sim. Eu disse, então, filha, a partir desse momento, o Senhor nos perdoa de tudo. Mesmo que a gente faça algo que entristece o coração dele, ele continua nos amando. Porém, nós vamos sofrer a consequência daquele ato que a gente cometeu. Então, no caso deles, né, se você bateu no seu irmão, falou uma palavra que não devia, né, chamou de alguma coisa,
independente, né? Você vai sofrer a consequência daquilo. A mamãe vai, né, te falar alguma coisa, ele vai acabar, às vezes, revidando, batendo em você de volta, né? Por mais que não possa acontecer. Então, isso entristece. Assim como a mamãe age, né? Jesus também vai agir com vocês. E ali a gente ficou conversando e eu achei estranho, eu fiquei pensando, será que eu consegui sanar essa dúvida do coração dela? Mas eu sei que também com o tempo ela vai aprender. Agora nós estávamos ali né, para dormir e começou a oração. Daí, vai mamãe, ora. Daí eu comecei a orar, o Noah já disse, mamãe, eu quero falar uma coisa para Jesus. Disse, tá, filho, pode falar. O Noah é o mais incrível com a relação dele com Jesus, né? Eu quero falar uma Como coisa. é que ele falava? Era o Jesus, né? Quero falar com o Jesus. Eu quero falar o Jesus. Quero falar uma coisa para Jesus. Daí eu, tá bom, filho. Daí ele pegou e falou. Daí eu fui, né? Daí eu disse, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. E daí, naquele momento, eu não lembrei nada que eu fiz hoje, né? Que eu tinha que pedir perdão diretamente com Deus, né? Eu só lembrei assim, Senhor, se eu fiquei brava com alguma coisa, né? Porque geralmente mãe é isso, né? Se eu extrapolei em alguma coisa, Senhor, me perdoa. E ali, orando junto com eles. Daí pronto, daí começou. Daí o Noah, Jesus, e perdoa também fulano porque fez isso. A Zoe pelos outros? A Zoe, perdoa o Noah também porque aquela hora ele não sei o quê. Eu digo, gente, olha aqui, ó. Vamos parar, porque daí vocês já estão acusando outra pessoa. A hora da gente orar é a hora da gente confessar os nossos pecados, o que vocês fizeram. E, claro, pode orar para a pessoa, para que a pessoa toque o coração. Mas, né, vocês têm que falar de vocês. Então, a gente chega nesse contexto de Jesus, né, que nos ama e a consequência. Então, por mais que Jesus nos ama, assim como eles fazem alguma coisa às vezes que não nos agrada, a gente vai perdoá-los, mas as consequências vão estar ali. E eles vão ter que assumir a consequência. E você percebe aí a construção, né, que eu como pai, a Bianca como mãe, a gente vem fazendo com o Noah e com a Zoe. A Bianca mais efetiva na questão de uma rotina de oração, uma rotina de leitura da palavra com eles, um devocional, e já estamos construindo neles, né, a ideia a ideia do evangelho, do cristianismo, a visão do perdão dos pecados sobre eles, a visão das consequências do pecado, porque Cristo nos perdoa, nos lava, nos limpa. Mas como a gente falou, as consequências estão aí. E você citou uma coisa muito importante ali, que é a questão das mídias digitais hoje. Você, às vezes, na busca por um like, né? Você, quem sabe, está assistindo aí, que é um pouco mais jovem, que ainda não tem filhos, né? Pelo amor de Deus, não se exponha. Seja menina, seja menino. Quem te ama não vai te pedir uma foto, um nude. Quem se te ama de verdade não vai pedir. Porque a partir do momento, um amigo uma vez me falou assim, Moisés, virou byte, que é linguagem de informática, tudo que vira byte, nada não se apaga nunca mais. Então não confie, se te diz, não, é só para mim, eu vou ver e vou apagar. Vou filmar isso. Não, nada, cuidado. Porque a vida passa muito rápido e, de repente, lá na frente, já pensou você numa outra realidade, num outro momento, vivendo uma vida feliz com seus filhos e, de repente, chega na mão dos seus filhos algo que você possa ter feito. Você já imaginou o quão traumático isso pode ser para a sua relação, para a relação com seus filhos? Então, lembre-se, o perdão do pecado existe, mas a consequência, o preço você paga, não é? Então, esteja atento a isso. É verdade. Os pais precisam estar cientes, né? Então, o autor fala aqui, promiscuidade, vícios, hábitos de ira e mágoas, eles precisam ser confessados e deixados para não prejudicar na criação da nova geração. Você precisa se sentir perdoado. Né? Você precisa se sentir amado, você precisa se sentir aceito para você poder criar uma criança amada, aceita, né? Amada por Deus. A gente foi orar agora, né? E eu
oro sempre, né, para eles, que eles são amados, que o Senhor seja sempre o Senhor da vida deles. Então, aquilo que eu profetizo sobre a vida dos meus filhos, eu estou profetizando para mim também. Porque se eu não me sinto assim, como eu vou passar isso para os meus filhos? Né? Então, sinta hoje, confesse e abandone, né, para que não prejudique. E quando a gente pensa em enfatizar o pecado, enfatizar essas maldições hereditárias, a gente pensa também no hoje. Então, deixa o passado para trás e vamos fazer o hoje. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma rotina, tá? Pais, não se preocupe tanto em desenterrar os pecados de gerações passadas e trabalhem no presente. Como? Acompanhe seus filhos na igreja, ensine sobre a palavra de Deus, oração, devocionais, provoquem conversa sobre valores eternos, compartilhem as vitórias e os milagres que Deus tem dado a vocês. Lembre-se que você é o construtor da moral, do caráter do seu filho. Você é quem vai construir. Então não tem como você, de repente, não prestar atenção no que você conversa dentro da sua casa, no que você desenterra dentro da sua casa, na presença dos seus filhos e esperar um resultado diferente. Hoje nós temos a geração de jovens que não suportam igreja, que não suportam pastor, porque chega dentro de casa, os pais falam mal de igreja, os pais falam mal de pastor, os pais falam mal de ministério, e eles ouvem falando isso. E eles ouvem os pais mencionando as coisas. E aí depois os pais não entendem o porquê. Os filhos, meu filho não quer mais pôr o pé na igreja, meu filho não suporta ouvir falar de pastor. Será que não é você que construiu isso no coraçãozinho dele? Às vezes sem querer, né? Sem a intenção. Por isso que a gente fala tanto em ser intencional. Então, se você não tem esse hábito, essa rotina, então se planeje. Faça uma rotina. Hoje mesmo a gente foi jantar, né? E eu estava com eles o dia todo. O Noah tá em casa essa semana, porque é férias, né? Por causa do Natal e Ano Novo. E mesmo assim eu perguntei para ele, filho, como é que foi seu dia? Né? Eu sabia como tinha sido o dia todo dele, mas eu queria ver como é que tinha sido o dia dele na perspectiva dele. Sim. Justamente por quê? Porque eu estava vendo o que estava acontecendo, as coisas que estavam sendo feitas, e eu queria saber a perspectiva dele, porque quando ele estiver na rua, eu quero que ele me fale o certo, né? Então eu quis ver o que ele ia falar justamente por causa disso. E ali, em pequenas conversas que a gente tem em grupo, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, mamãe agiu assim, na época agora passou o Natal, né? A gente já falou para eles que a gente não existe Papai Noel, né? Que Papai Noel é como se fosse qualquer outro, né, personagem de ficção. Então, as nossas crianças, elas não cresceram com a figura do Papai Noel. Eles sabem que quem dá os presentes para eles, quem compra somos nós, eles escolhem e tudo mais. Então, daí, às vezes, né, acontece. Já aconteceu várias vezes, umas 5 vezes, né, dele falar para as crianças que Papai Noel não existe. E as crianças ficarem decepcionadas e ficar aquele negócio. Né? Papai Noel não existe. Isso, e ele fala, tipo, normal. Né? E ele vem, mamãe, não sei o que. Eu digo, tá bom, filho, tem gente que a mamãe dele ensinou desse jeito, mas tá errado. Né? Ele veio me questionar isso, mas tá errado. Eu digo, filho, mas a mamãe não pode se intrometer, a mãe tem que criar vocês, ok? E como eu cuido de outras crianças, isso acontece sempre, né? E um dos menininhos que eu cuido veio e disse assim, ô Zoe, você sabia que a minha mamãe ainda acredita em Papai Noel? Né? Então, são essas coisas que a gente vai vendo se realmente o que a gente está falando, eles estão passando para frente, né? Porque aí a gente já vê que a criança já vai evangelizando, né? Já vai levando para frente os nossos princípios, os nossos valores. Não apenas uma questão somente de evangelismo, até de posicionamento. O que eu falei já no episódio passado, né? O que eu falei no episódio passado. E eu acho que é muito importante você ter isso bem firme no coração dos seus filhos, deixar as raízes, a fundação dos valores bem enraizados, bem firmadas no coração do seu filho, para que no momento de confronto ele não se intimide. Tanto que a criança chegou para o Noah e falou, Papai Noel, isso. Ele
simplesmente deu de ombro e disse: Papai Noel não existe. E falou com a certeza do coração dele. Por quê? Porque aquilo ali, por mais que seja um negócio simples, sabe? Lúdico. Nós falamos a ele que o Papai Noel não existe, mas nós levamos ele no shopping para tirar uma foto com o Papai Noel. Ele sentou lá e ele sabia que o Papai Noel era um velhinho fantasiado que estava ali. Então eles têm essa noção. A gente também não cria o Noah e a Zoe numa bolha, né? Numa coisa absurdamente religiosa. Não, a gente fala a verdade para eles. Eles curtem Papai Noel, eles brincam, eles têm brinquedinho de Papai Noel, só que eles sabem que o Papai Noel não existe. Então, além desse valor da questão do Papai Noel, que é um exemplo só que a gente está usando aqui, mas demais valores, questão de sexualidade, a questão de drogas, a questão, sabe, da fé, do que eles acreditam, quando isso está afirmado, quando você consegue, a partir da primeira infância do seu filho, já bem cedo, sabe? E já implantar isso, ser intencional na sua paternidade, na sua maternidade, você ser intencional, quando ele chegar na idade, principalmente escolar, que ele for confrontado, ele vai ter firmeza para falar: não é como eu acredito. Porque até então ele estava falando para as pessoas e as pessoas estavam falando que não e tal, e ficava naquilo. Só que eu achei interessante que agora, como ele tem uma concepção maior, né, que ele já está maiorzinho, ele veio: mamãe, mas está errado. Tipo assim, o que eu posso fazer ele acreditar, né, no meu posicionamento que está errado? Como aconteceu até com a questão do Halloween, lembra? Que a professora celebrava o Halloween e também celebrava o Natal. Aquilo ali foi um conflito para ele. Ou seja, ele já tem estabelecido no coraçãozinho dele esses valores com relação ao Halloween, com relação ao Natal. Como é que pode uma pessoa que comemora o Halloween também comemorar Jesus? Né? O nascimento de Jesus. Então aqui, uma coisa que eu também penso assim que na nossa criação tem que ser muito forte, é justamente compartilhar as vitórias e os milagres que Deus tem dado a nós. Então, em tudo dai graças, em tudo regozije, em tudo se alegre dentro de casa, né? Machucou, Senhor, né? Veio com uma queixa, alguma coisa, a gente tem que ativar a fé das nossas crianças. Desde pequenininhos eles têm essa, né? Que Jesus ora para Jesus curar a mamãe, ora para Jesus curar papai, desde pequeno. Quando é um machucado, né? E hoje a gente tem que estar mais ativo nisso. Tenho me cobrado bastante nisso, porque às vezes a gente vai, pega um remédio, já dá, daqui a pouco já vai passar. Por quê? Porque é a correria do dia a dia. Isso aqui, mamãe, eu quero essa coisa. Tá bom, daqui a pouco a gente vai ver aqui, a gente compra para você. Né? Mas não, ativar a fé deles a cada dia. Tá com um probleminha, aconteceu alguma coisa, filho, então vamos ajoelhar aqui, vamos orar. Você ora, a mamãe ora, né? E ativando isso neles, ativando essa parte de falar com Deus. Eu fui criada muito assim na igreja. Né? A tia Jo, ela nos levava muito ao centro, né? De estar mesmo assim de joelhos, né? A gente mesmo crianças, a gente fazia vigílias, a gente fazia jejum. Então tudo, eu fui criada assim, tudo que a gente queria, a gente pedia para Deus. Né? Não era uma coisa, não que meus pais não pudessem me dar, mas eu já tinha essa concepção que se eu queria alguma coisa, não digo nem material, mas depois já chegou a fase de eu estudar, de eu procurar uma faculdade, de eu procurar um colégio, né? O que eu ia fazer da minha vida, né? Aquela fase mais adolescência, se eu saía do colégio, se eu ia para outro, se eu não ia, onde o estudo era melhor, e tudo o que eu fui fazer? Orar. Né? A gente, para casar, a gente foi orar. E isso eu sempre observei que a questão da intimidade tua com a oração, com o pedido. Eu até brinco que quando a gente sempre precisava de alguma coisa, eu pedia para a Bianca orar, porque a resposta era sempre mais rápido. Mas por quê? Porque isso foi uma construção, sabe? Graças a Deus, eu louvo a Deus todos os dias pela vida da tia Jo, sabe? E porque ela trouxe essa base, ela criou uma geração em Camboriú de meninas e meninos que ela trouxe
essa base do evangelho para a vida. A gente tinha ali experiências com Deus, a gente se derramava mesmo na presença de Deus. Eu com uns 8, 9 anos, a gente já jejuava. Sim, eu lembro. Né? A gente ia para a igreja todo sábado de manhã, em jejum, em oração. E Deus nos tocava, Deus falava um com os outros. Então é isso que eu peço hoje. Hoje eu estou pedindo assim cada dia mais para que o Senhor me oriente, para que os nossos filhos tenham experiências com eles, que eles falem com o Senhor, que ele tem algum problema na escola, né? Isso eu sempre falo com o Noah, filho, se você tiver algum problema, clame, mesmo no seu íntimo, clame que o Senhor te ouve, né? Porque eles sempre perguntam, mas onde Jesus está? Né? Eu digo, filho, ele está em todos os lugares, ele está no seu coração, é só você chamar por ele que ele vem. E às vezes Deus nos vê no nosso silêncio. Né? Hoje eu estava ouvindo um podcast da dona Marlene, irmã Marlene, não sei se é assim que chamam ela, né? E ela falando sobre isso, que ela foi criada em colégio de freira, e uma coisa que ela aprendeu no colégio é que às vezes eles iam para a capela, lá para o lugar, para ficar em silêncio. Porque as freiras diziam que vocês têm que ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E eu fiquei pensando realmente isso. Às vezes a gente vai para a oração, né? A gente se ajoelha, a gente vai e a gente está ali e a gente quer falar, e quando falta palavras a gente fica agoniado porque acha que a gente tem que falar mais, e às vezes não. O Senhor só nos quer na presença dele, ali em silêncio, para que ele, conectado com ele, para que ele possa falar conosco o que a gente precisa fazer. Onde nós devemos fazer? E nós, como pais e mães, temos que buscar cada dia sabedoria. E nos nossos joelhos nós temos que realmente entregar a vida dos nossos filhos, entregar a nossa maternidade, a nossa paternidade ali, para que o Senhor nos guie. Não é fácil, gente. Esse mundo jaz do maligno. E o que nós estamos fazendo? Se não for o Senhor que nos coloca nas suas mãos para nós caminharmos, o que nós temos feito se não for as mãos dele? Nada. Nada. Na verdade, então assim, o Senhor tem falado muito comigo com relação a criar experiências para as nossas crianças, mostrar milagres. Né? Eu tenho uma cirurgia que eu fiz aqui no braço e eu digo, poxa, eu nunca falei disso com as crianças. Né? E eles também nunca me perguntaram, devem já ter visto, mas como tá sempre ali, né? Nunca, porque a gente tem um costume aqui em casa de sempre falar, filho, quando eu era pequena, eu fazia isso, né? Às vezes eu coloco alguns louvores para eles da nossa época, né? Esses dias a gente foi fazer o nosso devocional e era sobre a Cristo é a rocha, né? Da casa, né? E daí tu viu que a Zoe tá cantando direto a musiquinha, né? Como é que é? Agora me fugiu a música. Construa construa sua casa na areia. Gente, eu demorei para achar no YouTube essa música. Por quê? Porque já é velha, né? E eu disse, filha, nossa, eu cantava tanto essa música quando eu era pequena, igual você. E ela, sério, mamãe? Porque eles gostam de fazer o que a gente fazia. Eles se admiram, né, uma gente? coisa que tem nos nossos filhos que a gente busca desenvolver, é essa admiração. Os teus filhos precisam ter você como o ídolo deles, o super-herói deles, digamos assim, né? Eles precisam te admirar, você precisa conquistar essa admiração dos seus filhos, melhor falando. Você precisa conquistar os seus filhos de uma maneira que você seja o ponto de referência deles. Então, quando eles vêm... A Zoe tem muito disso. Tudo que a Bianca fala, que a Bianca fazia quando era criança, ela quer fazer, ela tem essas coisas. O Noah às vezes fala, vou trabalhar igual o papai, vou fazer isso. Se eu pego às vezes o sax para brincar, ele fica ao redor querendo mexer. O cabelo, se eu vou cortar o cabelo e eu não levo ele para cortar o cabelo, ou seja, eles querem estar trilhando o nosso caminho. Então é uma responsabilidade muito grande com o que você está fazendo com seus filhos, sabe? Não adianta, a pior coisa que tem, eu acredito assim, é você dizer assim, eu não tenho como me espelhar nos meus pais, sabe? Eu não tenho meu pai ou a minha mãe como referência. Eu postei ontem hoje,
Eu postei uma foto da mamãe comigo, bem novinho, no bebê no colo. E eu olhando para aquela foto hoje, refletindo, eu pensei assim, cara, que saudade de ouvir, sabe? Que saudade de conversar com ela, porque a mamãe nunca tinha nunca, não vou dizer que ela não tinha suas imperfeições, ela tinha, mas eu não lembro assim, ó, dela sentada, eu vou te falar de alguém, porque fulano, porque... Cara, não tinha. Não. Era sempre uma conversa agradável, era sempre... tudo trazia referência à igreja, tudo trazia referência à Bíblia, tudo trazia referência a Cristo. Era a casa, era a família, era aquilo ali, era aquele mundo dela ali dentro de casa. E hoje, assim, até aqui, quero falar aqui até na frente da câmera, na frente de todo mundo que está assistindo, que eu louvo a Deus hoje, por Deus ter dado você para mim e a maneira como você cria os nossos filhos. Porque eu ficava com medo assim, Senhor, eu preciso casar com uma mulher que tenha, digamos assim, essa mesma visão, essa mesma pegada na criação que eu tive, sabe, de mãe intencional, uma mãe que tudo, minha mãe não se privava em me dizer que eu estava errado. Minha mãe nunca se privou em dizer, você está fazendo errado, isso vai te trazer consequências. Minha mãe nunca teve medo de perder o meu amor por ela, o meu carinho, mesmo tu sabe? sendo grande, às vezes. Mesmo sendo grande, sabe? Quantas vezes ela falava comigo, chamava atenção. E isso eu vejo hoje, tu caminhando, fazendo com as crianças, com o Noah e com a Zoe. Alertando eles, falando, tendo intencionalidade na tua maternidade. Então, para você que está assistindo, não negligencie. A gente vem aqui já... Esse é o 12º episódio e desde o primeiro a gente vem falando, não negligencie a sua paternidade, a sua maternidade. Não faça como um fator determinante na criação dos seus filhos os sofrimentos que você teve no passado. Não traga acreditando que você está debaixo de uma maldição. Se você acredita isso, hoje no poder que há no nome de Jesus, nós queremos decretar sobre a sua vida libertação. Considere-se liberto no nome de Jesus. Não há mais maldição sobre a sua vida. Quebre esse ciclo. Comece um ciclo de bênção na vida dos seus filhos. Seja um pai e uma mãe que profetiza na vida dos seus filhos. E se por acaso, você já, de alguma maneira, errou nessa área, seus filhos já estão maiores, já entendem, ou até menores, reúna-se em casa. Peça perdão para eles. Não tenha medo de Não pedir tenha perdão. medo, filho. Até aqui a mamãe errou nesse aspecto, o papai errou nesse aspecto. Eu quero pedir perdão para vocês. Vocês não sabem como isso é libertador para a criança. Você tanto exige respeito, mas a partir do momento que você pede perdão, você está dando esse respeito para ela. Filha, a mamãe errou, é verdade. E a criança vai começar a te olhar de outros olhos. E mais mude também. O Noah, esses tempos atrás, eu falei para ele, eu não lembro o que era, foi um negócio que eu falei para ele, filho, não faz isso. Aí ele pegou, fez de novo. Filho, não faça isso. Ele fez. Aí eu peguei, falei alto com ele. Eu disse, cara, eu não tô te falando, o papai não tá falando para você. Tal, era pra fazer, falei meio ríspido com ele. Aí ele ficou assim, meio que chorou, tal, passou. Aí eu me senti um pouco mal ter falado com ele ríspido. Aí eu chamei ele, depois abracei, dei um beijo e disse assim, filho, perdoa pela maneira que o papai falou com você. E quando eu fui dizer a ele que eu tive explicando o porquê que eu falei com ele daquela maneira, ele se antecipou e disse assim, mas eu também te peço perdão, papai. Noah tem 5 anos. Eu também te peço perdão, porque você falou para eu não fazer e eu não obedeci você. Ou seja, eu demonstrei a ele respeito. Não é perca de autoridade, não é você deixar de ser... Você vai ser menos pai se você pedir perdão pro seu filho. Eu Eles disse já para entendem, ele, né? filho, o papai não quer ter essa relação com você. O papai não quer... Sempre eu falo a eles, o papai não quer brigar com você. O papai não quer ser ríspido com você. O papai te ama. Eu digo para ele, você é o amor da minha vida. Você é a melhor coisa que Jesus fez na vida do papai e da mamãe. Então, quando o papai briga com você, o papai fala algo com você, o papai fica mais triste ainda. Aí, quando eu disse para ele naquele dia que eu abracei esse filho, me perdoa por eu ter falado com você daquela maneira.
Ele disse, papai, mas me perdoa também, porque você mandou eu parar e eu não parei. Então, esse é o ponto, é você estabelecer esse tipo de conexão com seu filho. Uma conexão de respeito, uma conexão de amor, uma conexão que seu filho vai saber que ele pode chegar e falar com você qualquer coisa. Você vai ser o primeiro, né, a querer instruir. Eles mesmos pequenos, eu sempre falo isso para eles. Filho, se a mamãe fala alguma coisa, é pro seu bem. É porque eu te amo. Então, se às vezes eu digo não, é porque eu amo você. Né? Porque eu sei que lá na frente vai ser diferente. Pode ser que ele não entenda muito agora, mas eu sei que ele vai entender. Eu sei que a Zoe vai entender. Né? E eles, quando ouvem alguma coisa que não é o que a gente fala aqui em casa, algum palavreado, às vezes eles ouvem, eles já vêm direto para mim. Eu sei que eles são pequenos, né, gente? E conforme vai crescendo, as coisas vão ficando mais difíceis. Mas se a gente gerar essa conexão hoje, eu estou fazendo pela minha casa. O Moço está fazendo pela nossa casa também. Então, o que nós estamos gerando hoje com eles, a conexão que nós estamos gerando aqui para amanhã, eles falem tudo o que ia acontecer na vida deles. Pode acontecer uma coisa ou outra, mas eles vão saber. Porque às vezes a Zoe até se faz alguma coisa, o que foi que aconteceu? Ela, você vai ficar brava, você vai ficar chateada. Ela é um pouco mais dramática, assim, né? Eu digo, o quê, filha? Vai fazer o quê? É a consequência. Tem que falar o que aconteceu. O que foi que aconteceu? É melhor falar a verdade. Né? Eu sempre oriento isso neles. Hoje foi outra coisa também. A gente estava lendo o livro de devocional para dormir e o Noah foi escolher e tinha uma folha assim, né, rasgada. Daí gente, meu Deus, olha aqui, as minhas coisas eu não gosto. Depois que eu virei mãe, eu deixei mais de mão, assim, né? Mas assim, uma coisa rasgada, uma coisa quebrada, dói assim no meu coração. Daí quando o Noah foi folhear, eu digo, filho, tá rasgada a página. Né? Tão bonitinho o livro deles. Daí ele, não, mamãe, mas não fui eu agora. Daí a Zoe levantou, fui eu, mamãe. Esses dias aí, já faz um tempo, tipo um tempo atrás, fui eu que rasguei o livro. Digo, pois é, filha, a mamãe fala para folhear com cuidado, porque realmente já não é a primeira vez que ela vai folhear, ela vai assim e acaba rasgando a página, né? E foi bem metade. Digo, filha, quando você fez, você já devia ter falado para a mamãe para a gente botar uma fita, né? E não deixar rasgar mais. Agora vai fazer o quê? Né? A gente fica triste? Fica, porque rasgou, a gente não queria que tivesse rasgado. Mas eu te agradeço, falei para ela. Obrigada por você dizer que foi você. Né? Porque isso mostra o seu caráter, mostra a pessoa que você é. Por mais que já faz um tempo, provavelmente ela esqueceu, né? Já passou. E ela, na hora, ela disse, fui eu, mamãe. Então, eu agradeci ela por ter se posicionado, por ter falado a verdade, porque eu sempre digo para eles, é melhor falar a verdade e sofrer a consequência, que agora a consequência é o quê? Um livro rasgado. Né? A página do livro rasgada que vai ser difícil para ler, vai ficar ali, né? Vai ficar meio feio. Mas é isso, estabelecer a conexão, olhar uma a forma, de né? Confiança, Isso, e a forma como você fala, a forma como você age, eu sei que às vezes é difícil, né? Mas quando eles têm isso, a sua forma de agir é diferente, eles já têm essa abertura. Eles sabem que eles podem falar tudo para a mamãe, tudo para o papai, por mais que vai gerar às vezes um descontentamento, claro, dependendo da situação, mas é a consequência. Então eu queria encerrar aqui esse episódio com a frase do pastor, até vou repetir essa frase, do pastor Felipe Valadão. E eu queria que você refletisse sobre essa frase. Que tipo de relação que você está desenvolvendo com seu filho? O pastor Felipe Valadão diz que quando você não entende, você não tem a conexão com seu filho, o filho faz uma besteira, ele diz, cara, fiz besteira, meu pai vai me matar. Ou meu pai vamos a esse termo, meu pai vai me matar. E quando você compreende a relação sua de filho e quando você como pai estabelece uma relação de confiança e de amor com seu filho, o seu filho diz assim, cara, fiz besteira, eu preciso falar com meu pai. Você percebeu a diferença? Cara, eu fiz besteira, meu pai vai me matar. Cara, eu fiz besteira, eu preciso falar com meu pai.
Então que você seja a fonte, o porto seguro do seu filho, da sua filha. Que quando eles fizerem algo de errado, que quando algo na vida deles não for certo, que quando algo que você orientou, você falou várias vezes para eles não fazer, pelo amor de Deus, eu sei que é tentador. Eu, às vezes, peco nisso com as crianças. Eu digo assim, eu não falei, eu te avisei. Cara, tira isso do seu vocabulário. Acolha primeiro. Acolha, porque você vê que seu filho, quando criança, que ele cai, que ele se machuca, a primeira coisa que ele faz, ele corre para você. Aí você pega, não, porque eu te falei para tu não fazer isso. Não, acolhe primeiro. Você acolhe e depois você diz, filho, tá vendo o que acontece quando desobedece o papai e a mamãe? Uhum. Você tá percebendo a consequência, né, do que aconteceu? O papai e a mamãe falaram para você não fazer. São abordagens diferentes. Até porque biologicamente, né, quando a criança está em meio de uma birra ou acontece alguma coisa, o cérebro dela tá cheio de cortisol. Né, cheio de estresse. E quando você vai dar uma orientação para ela no meio daquilo ali, ela não vai saber de nada. Né? Ela não tem maturidade, ela não está preparada. Né? Às vezes ela não é um adulto e nós, às vezes, queremos falar com eles como adultos, queremos que eles tenham a compreensão que hoje nós temos. E que às vezes a gente também não tem. Né? Verdade, é verdade. Gente, muito obrigado a você que está aí com a gente, que nos acompanha, que nos curte, hoje que nos compartilha. Último episódio Hoje do é o ano. último episódio de 2022. 2022 foi o ano que a gente iniciou esse projeto, né? Já vínhamos sonhando, já vínhamos desenhando, escrevendo, comprando equipamento adoidado. Esse episódio 12, né? Então, 3 meses. 3 meses. Fechamos 3 meses e esperamos que esteja sendo bom para você como está sendo para nós, né? A gente grava em casa, a gente agora montou o cenário aí para você, tiramos aquela cortininha preta para ficar uma coisa mais bonitinha. Você vê ali o Noah bebezinho, a Zoe. Nós, quando chegamos aqui nos Estados Unidos, lá no Central Park, quem tirou essa foto foi a Lai Golart, na época, que veio com a gente. Então, gente, obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te retribua todo o carinho, todas as mensagens que a gente tem recebido, sabe? Cada curtida, você não tem noção como é bom. Quando a gente vê ali um amigo nosso que nos segue e nos curte. Manda uma palavra de incentivo, de apoio, de carinho, né? Porque a gente está aqui para servir vocês. Nós não sabemos mais, né? Nós estamos estudando, nos aperfeiçoando a cada dia, aprendendo. Então, essa é uma maneira da gente compartilhar um pouco das nossas experiências, do que a gente tem feito, do que Deus tem falado para a gente fazer na vida dos nossos filhos, para que a gente possa ajudar você de alguma forma, compartilhar com você, trocar experiências. Então, se você está precisando, às vezes, de alguma palavra, alguma coisa, compartilhe também aqui conosco, né? Nós não, como eu falei, nós não sabemos de tudo, estamos a cada dia nos aperfeiçoando, buscando realmente conhecimento nessa área, para que possamos educar melhor os nossos filhos e poder servir você também da melhor forma. Então é isso aí. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus, e no próximo episódio já estaremos em 2023. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo.